Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém? É um texto muito conhecido, muito mesmo. Com certeza você já ouviu ele diversas vezes. Você que lê a Bíblia já leu diversas vezes. E eu queria falar sobre o tema que é de volta ao quarto. Existe uma frase que eu gosto muito, que fala sobre a oração, que diz assim: orar antes de fazer algo é dependência, orar depois de fazer é gratidão, orar sempre é comunhão. Não busque a Deus quando precisar, precisamos buscar sempre. Então o tema que eu quero falar nessa manhã é um tema que até os grupos de convívio eles estão trabalhando durante o mês de maio, que é sobre essa prática espiritual chamada oração. Oração antes é dependência. Antes de fazermos qualquer coisa, isso mostra que nós somos dependentes de Deus. Depois que acontece aquilo que a gente pediu, ou às vezes não acontece da maneira que a gente pediu, mas sabe que é o melhor de Deus, a gente é grato, a gente agradece. E quando a gente ora sempre, nós estamos dizendo que nós queremos comunhão com Deus. Então logo não tem como dizer eu vou orar uma vez por mês, ou eu vou orar uma vez por semana, ou eu vou orar só tal dia. Por quê? Porque relacionamento tem que ser sempre. Buscar ao Senhor tem que ser sempre. E não mudou a ferramenta. O método ainda continua o mesmo: oração. Oração é o meio que nós temos de nos comunicarmos com Deus, de falarmos com Deus, de expressarmos a Deus aquilo que a gente sente, de agradecermos a Ele, de confessarmos um pecado a Ele, de suplicarmos a Ele, de interceder por alguém. Tudo isso faz parte da oração. E quem é o nosso modelo de oração, irmãos? Jesus. Jesus é o nosso modelo. Então Jesus, ele orava bastante. Se você ler os evangelhos, na grande maioria vai dizer assim, Jesus se ausentou por um tempo para a oração. Jesus chamou os seus discípulos para a oração. Então o nosso modelo é Jesus. E se Jesus orava, irmão, e eu não oro, o negócio já está errado. Porque Jesus é o nosso modelo, Jesus é a nossa inspiração, Jesus é o nosso foco. E se o nosso mestre, ele orava, logo quem é seu discípulo tem que andar no mesmo caminho. Logo, se eu sou seguidor dele, eu preciso fazer a mesma coisa. E se você analisar a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, vai dizer que Jesus foi a um determinado lugar para orar. E quando ele chega nesse lugar, os discípulos dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos de João, eles aprenderam a orar com João. E agora nós queremos aprender a orar contigo. Tanto que a oração do Pai Nosso é fruto de um desejo, de um pedido. Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus dá o Pai Nosso para eles. Mas nós não vamos falar sobre o Pai Nosso nessa manhã, mas só para ver que a oração nasceu desse desejo. Você não vai encontrar na Bíblia os discípulos dizendo assim, Jesus me ensina a expulsar demônio, porque é muito legal expulsar demônio.
Tu vê a pessoa lá oprimida, você chega, liberta ela e ela sai tranquila. Não, os discípulos não pediram isso. Você também não vai encontrar na palavra de Deus os discípulos dizendo assim: Senhor, ensina-nos a curar os enfermos, porque nós queremos também curar os enfermos. Não, eles nunca pediram isso para Jesus. O que é que eles pediram? Jesus, ensina-nos a o quê? Essa é a parte que vocês falam. Jesus, ensina-nos a... Por quê? Porque eles viam no Mestre, em Jesus, uma vida de oração. E eles começaram a perceber que tudo que eles precisavam era buscar a Deus. Porque tudo que Jesus fazia, ele orava ao Pai, ele comunicava ao Pai, ele pedia ao Pai. Então os discípulos viam: olha, ele ora tanto, e quando precisa expulsar um demônio, ele só diz: cala-te e sai dele, e o demônio sai, e nós temos que ficar um dia inteiro para expulsar. Então os discípulos viam em Jesus o quê? Uma vida de oração, a tal ponto que eles só pediram isso: Senhor, ensina-nos a orar, porque se nós soubermos orar, não tem nada que vá parar um crente cheio de oração, meu irmão. Não tem nada que fique de pé diante de um homem ou uma mulher que ainda dobra o seu joelho diante da presença do Senhor. Pode ser até que a gente não receba o que quer, mas vai receber do Senhor aquilo que é melhor para a nossa vida. E não existe nada melhor, irmão, do que sabermos que Ele cuida de nós e o melhor Ele está fazendo. Mas é quando eu vou para a oração que eu começo a entender aquilo que Deus quer para a minha vida. Então veja, Jesus é nosso modelo de oração. Os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a orar. E quando a gente fala de oração, sempre tem alguma pergunta que sonda o nosso coração: quanto tempo tem que orar para ser válido? Será que tem que orar 1 hora? Jesus dizia que orava 1 hora, né? Ele ainda dizia para os discípulos: olha, vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora, né? Será que tem que ser de joelho? Ou tem que ser em pé? Tem que ser deitado? Tem que ser como? Tem que ser com o rosto no pó? A Bíblia dá a resposta, irmão, por incrível que pareça. Existe um tipo só de oração que o Senhor responde, que o Senhor recebe. Não é de pé, não é de joelho, não é sentado, não é caminhando. Só existe um tipo de posição que o Senhor recebe a nossa oração: um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Eu posso estar com o meu joelho dobrado, mas se o meu coração não se encurva para o Senhor, Ele não recebe a minha oração. Eu posso estar orando caminhando, mas se eu não perdoo o meu irmão, o Senhor não recebe a minha oração. Eu posso estar até em pé, eu posso estar com a boca no pó, mas se o meu coração não for contrito, se o meu coração não for quebrantado, essa oração o Senhor não recebe. Porque estamos altivos na presença dEle. Mas que nessa manhã o Espírito Santo nos ajude a termos um coração quebrantado diante do Senhor, quando nós formos dobrar os nossos joelhos, quando nós formos orar em pé, ou orar sentado ou deitado. O que importa é que o nosso coração precisa estar quebrantado diante do Senhor. E diante disso, irmãos, eu faço uma pergunta para nós: como está a nossa vida de oração? Eu queria que você pensasse agora comigo um momento. Como está a nossa vida de oração? Quando foi a última vez que nós oramos de verdade? Será que a gente consegue lembrar a última vez que a gente orou de verdade? Que a gente orou com todo o nosso coração? Que a gente derramou a nossa alma para Ele? Que a gente marcou um tempo só com Ele? Se a gente demorar para responder, porque basicamente essa semana não foi a última vez que oramos. Eu não estou dizendo aqui daquela oração antes de dormir, que é mais um sinal da cruz do que uma oração. A gente já deita na cama com sono e diz: Senhor, Tu sabe de todas as coisas, Tu sabe o que eu preciso, me ajude, e já cai roncando. Não estou falando dessa oração. Também não estou falando daquela oração que a gente vai comer, né? E a gente ora para comer, amém? Amém, né, irmãos? Aleluia, tem que orar para comer, né? Eu agora oro pela minha nutricionista e o cara da academia. Não oro mais nem pela comida, mas eu oro por eles.
Eu não estou falando dessa oração. Eu estou falando daquela oração que você diz: Senhor, nesse horário aqui, ó, é só eu e tu. Quando foi a última vez que a gente entrou nessa oração sincera, profunda, sem interesse, sem pressa, sem distração? Quando foi a última vez? Talvez nós estejamos muito ativos na igreja, envolvidos nos ministérios, participando dos cultos, fazendo tanta coisa, mas será que temos encontrado o Senhor no nosso secreto? Será que diante de tudo que a gente faz, a gente ainda consegue tirar um tempo de qualidade para falar com o Senhor? Será que a nossa alma está se alimentando ainda da presença dEle? Ou será que a nossa vida espiritual está somente sendo nutrida e alimentada e sustentada pelos nossos compromissos públicos? Será que eu só estou orando quando eu estou vindo aqui na igreja? Porque aqui tem que orar antes de começar, e depois quando eu vou para casa eu não oro mais. Será que eu só oro quando eu vou lá no grupo de convívio, tem um momento de oração, aí eu oro lá novamente, mas depois que eu saio dali, eu não oro mais? Isso é se alimentar em público, isso é ser sustentado pelo público. Então, até a gente ora assim no geralzão, mas quando chega para falar de um momento com intimidade com Deus, nós estamos o quê? Em descrédito. Mas nessa manhã, meus irmãos, o Senhor nos convida a nós voltarmos a encontrar o caminho do nosso quarto, para que nós possamos buscar a Ele, e lá Ele nos vê e nos abençoa. Muitos de nós, irmãos, infelizmente nós vimos a oração como um último recurso. Se tudo que eu fizer não der certo, aí eu vou para a oração. Então primeiro eu traço o meu plano, eu digo o que eu vou fazer, eu vou, eu troco, eu vendo, eu viajo, eu faço o que eu quero. Aí deu errado, aonde é que a gente vai? Para a oração. Mas Jesus está dizendo que esse é o caminho errado, esse é o caminho inverso. Primeiro eu vou para a oração, primeiro eu vou para a presença de Deus, e depois o Senhor vai me mostrando o caminho certo que eu preciso seguir. Irmãos, eu me converti faz bastante tempo, e naquela época nós não fazíamos nada sem antes consultar ao Senhor. Tudo, a gente via os irmãos, eles iam trocar de um carro, eles iam lá: pastor, me ajuda em oração, eu quero trocar de carro, ou eu vou comprar um lote, ou eu vou fazer isso ou aquilo, eu quero casar, e sempre buscando a direção de Deus. Sempre era o inverso, e hoje parece que a gente está fazendo tudo o que quer, e a oração ficou como última opção. Aí a gente se decepciona, a gente se frustra, mas o nosso Deus é tão amoroso, que quando Ele vê nós entrando no quarto novamente, Ele diz assim: não, filho, fica tranquilo, eu ainda tenho uma solução para ti, eu ainda tenho uma saída para esse caminho que você fez sem mim. O nosso Deus sempre nos socorre quando nós clamamos a Ele. Mas já saiu do nosso vocabulário: se Deus mandar eu faço, se Deus quiser eu faço. Não é eu vou, eu vendo, eu troco, eu tenho, eu posso, e tudo concentrado no eu. Mas a gente deve, irmãos, primeiro sempre oferecer tudo ao Senhor em oração. Tudo que nós formos fazer, meu irmão, consulte ao Senhor antes. Ele não é um Deus mudo, Ele é um Deus que fala, que dá sinais e que ainda guia o seu povo. Só tem uma oração que Deus não pode responder: a que não fizemos. Essa Deus não responde, porque a gente não fez. Mas aquilo que a gente coloca diante dEle, eu tenho certeza, irmão, que Ele responde, porque Ele cuida da sua igreja. Amém? E o texto que nós lemos,
ele está dentro de um sermão, um dos sermões mais poderosos da palavra de Deus, que é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E o texto que nós lemos está inserido nesse sermão. Jesus, ele veio mostrar o que nesse sermão? Uma nova conduta para os discípulos, para o seu povo. Jesus veio mostrar que existe regras no reino, que existe direção no reino, que não é um reino que não tem direcionamento, não. O reino do Senhor é um reino organizado, é um reino que possui regras. E Jesus veio consertar, veio mostrar que a vida que eles estavam levando, os religiosos, os fariseus, era uma vida muito de aparência. No capítulo 6 nós vamos encontrar, 3 práticas espirituais, que é a esmola, a oração e o jejum. E em cada uma delas, Jesus nos ensina a buscar a aprovação de Deus e não dos homens. Porque os fariseus, eles até faziam, eles davam esmolas, eles oravam e eles jejuavam. Só que eles faziam o quê? Para se mostrar. Eles faziam para dizer para os outros: ó, eu estou fazendo. Então era uma coisa muito do exterior, e lá no interior não estava curado. Então Jesus traz esse sermão, é um sermão que não é de Paulo, não é de Pedro, não, é Jesus falando. Jesus quem estava dando esse direcionamento para eles. E ele disse: então quando você for jejuar, não seja igual aos fariseus, que eles saem aí, não se perfumam, não fazem nada, e eles pegam aí e saem arrotando que estão de jejum. Então não pode fazer isso, tem que ser uma coisa que só eu vejo, não precisa as pessoas verem, Então quando você for jejuar, meu irmão, faça certo, escove os dentes, põe um perfume, não fique com um bafo, para mostrar para o outro: eu estou de jejum. Está amarrado, irmão, não, se perfuma, eu sei que ali perto do meio-dia vai ficar com fome, vai ficar brabo, porque eu estou passando isso na pele. A fome deixa a gente nervoso, mas aí a gente vai matando a carne no jejum e dá tudo certo. Então jejue para Deus, faça para Deus. A esmola, eles faziam o quê? Eles contavam para a mão esquerda o que a direita fazia. Jesus estava dizendo: não precisa disso, ajude sem precisar as pessoas estar vendo, porque quem precisa receber a tua esmola, quem precisa receber o teu jejum, não é o teu companheiro do lado, sou eu. E Jesus recebendo, meu irmão, sobe como uma oferta para ele, e ele recompensa. Mas os fariseus faziam o contrário. E diante desse cenário, Jesus nos dá então essa joia preciosa, que é o versículo 6 que nós lemos, que diz assim: mas tu, quando orares, então ele dizendo para os discípulos, para nós aqui nessa manhã: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Não é apenas uma recomendação só sobre onde orar, no quarto, mas é um chamado de coração. Jesus dizendo assim: eu quero ter intimidade com você, eu quero me relacionar por você, eu quero te proporcionar, Jesus está dizendo, um lugar onde você consegue ser você mesmo, um lugar onde você arranca qualquer tipo de máscara, mas você está diante da minha presença. Quando nós oramos publicamente, irmãos, não conseguimos ter intimidade com o Senhor, porque quando a gente ora aqui, você não vai ouvir, alguém dizendo: Senhor, me perdoa, porque essa semana eu menti, menti tão feio lá na empresa, me perdoa. Não, porque se o irmão escutar, o irmão já vai, sair: esse irmão aí é mentiroso, não vai dar crédito. Você não vai ver alguém orando do teu lado, às vezes dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu tive um pensamento impuro essa semana, meu Deus, me ajuda. Porque alguém pode dizer assim: esse aí se lascou. Mas quando nós vamos para o nosso secreto com Deus, quando nós encontramos o caminho do nosso quarto novamente, aí a gente pode tirar qualquer tipo de máscara e dizer: Senhor, eu sou pecador mesmo, eu olhei o que não era para olhar, eu disse o que não era para dizer, e tu conhece, mas eu quero derramar o meu coração diante de ti nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde.
E eu quero que tu me ajude a vencer. Irmão, Deus vê e Ele te ajuda a suportar qualquer dificuldade que vier contra a tua vida. A oração que a gente faz lá escondido faz com que a gente tire qualquer tipo de máscara, e é um lugar onde só Deus vê. É só você e Deus naquele lugar e mais ninguém. Então Jesus começa dizendo: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai. Aqui nós temos 3 verdades importantes que é o que eu quero falar nessa manhã. A primeira é: entra no teu quarto. A segunda é: feche a porta. E a terceira é: ora a teu pai. Então o primeiro convite de Jesus é: entre no teu quarto. Ou seja, é um convite especial e individual para você. É um convite de intimidade para nós. Veja, Jesus disse assim, ó: quando orares. Mas tu, quando orares. Jesus não disse se tu orares. Então, ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos que a oração não é opcional. A oração não é se der tempo eu oro. Não, Jesus está deixando bem claro aqui, ó: mas quando orares. Então Jesus espera dos seus discípulos o quê? Que eles orem. Então a oração para o crente, para o cristão, não se tornou uma opção, se tornou o quê? Uma necessidade vital, uma necessidade para a nossa vida. Assim como o nosso corpo ele se alimenta, assim como o nosso corpo ele respira, precisa do ar, do oxigênio, a nossa alma, irmãos, precisa de quem? Precisa de Deus. Então a nossa alma precisa. Então, irmãos, infelizmente um crente que não ora, ele está espiritualmente desidratado. Se eu sou um crente nominal e eu não oro, e eu não busco a Deus diariamente, eu estou o quê? Desidratado. Eu posso até parecer vivo por fora, mas por dentro, meu irmão, eu estou seco, eu estou vazio, eu estou oco, eu estou frágil. E quantas vezes, meus irmãos, nós buscamos soluções em tudo, nas pessoas, nos conselhos, nas distrações, e nos esquecemos, negligenciamos o lugar onde Deus nos espera, que é o nosso quarto, o nosso secreto. Ninguém consegue ter intimidade e se relacionar no meio da multidão. É isso que Jesus está dizendo. Sai do meio da multidão, sai do meio dos teus afazeres e vai para o quarto, porque lá eu te vejo, eu te espero lá. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Vocês precisam orar, vocês precisam buscar, mas ninguém consegue ter intimidade no meio da multidão. Ninguém consegue. A igreja aqui, os irmãos sabem que ela é uma igreja grande, é difícil de ter comunhão, não é verdade? Se você não olhar para alguém e não dizer assim, ó, vamos tomar um café, ou eu vou te fazer uma visita, ou vem na minha casa, as pessoas não vão ter intimidade. Por quê? Porque no meio da multidão não tem como ter intimidade. E é isso que Jesus está dizendo: deixa um pouquinho os teus afazeres, deixa um pouquinho a multidão e vem para o quarto, um tempo a sós comigo, porque eu quero te ouvir. Olha, irmão, que maravilha, que coisa preciosa saber que Deus nos vê, que Deus está disposto a nos olhar, que Deus está disposto a ver aquilo que a gente necessita. Quando orares. Então Jesus ele diz assim, olha, os hipócritas, eles oravam nas praças, nas sinagogas, queriam elogio, queriam fama espiritual, mas Jesus disse para os discípulos, não, vocês, eu espero que sejam diferentes, diferente dos fariseus, diferente dos hipócritas. Eu quero que vocês mostrem quem vocês são, mas diante de mim. Então Jesus está nos chamando, irmãos, para nós entrarmos novamente no quarto. O quarto não quer dizer lá onde você dorme, né? Aqui no original, se for ver, era uma despensa que tinha alimento, comida,
Era o único lugar da casa que tinha uma chave para guardar o alimento. Por que será, né, irmãos? Uma chave lá para guardar o alimento. Mas aqui a gente pode colocar tantos lugares. Às vezes a tua sala. Tem uns que oram no carro, né? Tem outros que oram na igreja. Existem vários quartos para a gente orar, mas o que Jesus está falando aqui é o quarto da intimidade. Não é aquela oração, né, como eu falei, antes de dormir ou só na hora da refeição. Não, é um tempo de qualidade com o Senhor, um lugar onde você não tem mais distração. É um lugar onde você diz: Senhor, eu vou deixar tudo, porque eu quero a tua presença. O quarto é um cômodo que você quer que o ambiente de Deus, que a presença de Deus desça para ouvir você. O lugar da oração, irmãos, não é importante porque ele é isolado. Ele só é importante porque Deus está lá. Ele desce lá, Ele te ouve lá. É por isso que é importante. Eu já contei aqui um testemunho. Agora eu não sei em qual culto foi, eu vou contar de novo. Assim que eu me converti, eu tinha sempre um tempo, um período de oração. Eu orava da 1 às 2. Novo convertido, aquela fé, aquele amor. E eu comecei a orar. Mas vai passando o tempo, em vez de a gente ficar bom, a gente vai ficando ruim. Comecei a relaxar naquele horário que eu tinha marcado para Deus. Para ver, chegava um primo, um amigo: vamos brincar, vamos fazer não sei o quê. Daí eu disse: não, hoje eu não posso nesse horário, só depois das 2. Aí beleza, mas depois o tempo vai passando, parece que a gente vai relaxando. Não, então deixa, eu vou lá, vou fazer uma compra, ou tenho um outro negócio para fazer, e depois eu oro. Então, o importante é orar aquele período, tal, e tudo certo. E um dia, irmãos, eu fui para o culto, e quando eu cheguei lá, Deus usou o meu pastor, foi lá onde eu estava, e disse assim: meu filho, onde é que tu estás naquele horário que tu tinha marcado para mim? Que eu desço lá para te ouvir e já não te encontro mais. O que tu estás fazendo com o meu tempo? Então naquele dia, irmãos, eu percebi o quão é importante a oração no secreto. A oração que você marca só para Ele. Eu não estava comparecendo, mas Ele estava lá. Eu estava negligenciando, mas Ele estava lá. E quantos de nós, não estou dizendo aqui que tem que marcar um horário, mas quantos de nós já faz semanas, já faz meses que não vai mais para o quarto para falar com Deus? Naquele dia eu me senti tão miserável, porque o prejuízo não é de Deus, o prejuízo é meu. Mas um Deus tão grande, tão amoroso, ainda se preocupa quando a gente não está na presença dEle. Por isso que nessa manhã Ele está dizendo: estou com saudade de você. Faz tempo que eu não te encontro mais. O que estás fazendo com o meu tempo? Jesus está nos ensinando a voltarmos para o caminho do nosso quarto nessa manhã. A segunda coisa é: feche a porta. Essa é a atitude que o Senhor espera de nós. Que portas são essas que têm que ser fechadas? A porta da distração, a porta da correria, de silenciar as vozes exteriores e interiores. É necessário nós fecharmos as portas das nossas redes sociais, da nossa ansiedade, do nosso ativismo, da nossa pressa. Não se trata aqui apenas de fechar uma porta física, não, mas de silenciar tudo o que rouba a nossa atenção. Tem que ser uma atitude intencional. Como é que eu fecho a porta, irmão? Eu fecho o WhatsApp quando eu vou orar, quando eu vou buscar Ele. Porque se a gente for orar e esse bendito estiver do nosso lado, está assim apagado, mas se ele brilhar, a gente já se desconcentra tudo. A gente quer ver quem mandou mensagem, quer ver o que aconteceu. Então quando você for, feche a porta. Não leve o WhatsApp junto com você.
Não leve um Instagram junto com você. Não leve ansiedade junto com você. Não leve essas vozes que gritam na sua mente com você. Não. O secreto, o quarto, ele exige de nós uma escolha. Porque se eu for para o meu quarto, mas for com reservas, eu não vou ter sucesso. Se eu for para o meu quarto e não fazer uma escolha de querer somente o Senhor, tudo vai roubar a minha atenção. Tudo vai prejudicar esse meu momento, essa minha intimidade com o Senhor. Quer ver quantas vezes eu, por exemplo, fui orar, ou talvez você também, e a gente está orando, daqui a pouco, do nada vem um boleto que você tem que pagar. Do nada. Do nada, vem assim, esqueci a panela de arroz no fogão, já deve estar preta. Você às vezes está ali na oração, daqui a pouco diz, esqueci de buscar o filho na escola. Eu deixei o irmão me esperando no WhatsApp, não respondi ele, tenho que ver o e-mail, tenho que lavar a louça. Quando a gente vai para o secreto, essas distrações querem nos roubar daquele lugar, sabe por quê? Porque o nosso adversário sabe que quando a gente vai para lá, Deus nos vê, e se Deus nos vê, meu irmão, tem direção certa para nós, tem caminho certo para nós, tem solução, tem resposta para as nossas orações. É aquele dia que você larga tudo, que a gente larga os afazeres e diz, Senhor, eu preciso de Ti, eu quero estar na Tua presença. Jesus está dizendo para nós nessa manhã, feche essa porta, deixe tudo para o lado de fora, porque depois o boleto vai continuar lá, o WhatsApp vai continuar lá, tudo que você tem que resolver vai continuar lá. O importante é você ter um tempo de qualidade com o Senhor, é isso que Ele quer de nós. E uma coisa que eu vou dizer aqui para os irmãos e para mim, crente que passa um dia sem orar, está feio o negócio, irmão, porque nós somos cristãos, nós seguimos a Jesus, nós precisamos ter comunhão com Ele todos os dias, porque quando vier a dificuldade, quando vier às vezes a depressão, quando vier a enfermidade, se não estivermos nele, em intimidade com Ele, irmãos, a gente pode ceder, a gente pode cair, a gente pode largar a mão do arado e voltar para trás, mas todo crente que ora sabe que Deus jamais o abandona, venha o que vier, a luta pode vir, meu irmão, mas ele permanece de pé, porque ele sabe que tem uma vida com Deus de oração, e no momento certo o Senhor faz todas as coisas. Aleluia. Se a luta está difícil, meu irmão, vai dobrando teu joelho. É que a gente esqueceu. Hoje a gente só quer orar, às vezes em pé, ou rapidinho no carro, ou lavando a louça, tudo é válido, o Senhor recebe, é orar sem cessar. Mas Jesus está dizendo assim, não, mas tem um lugar que tu tem que dobrar os teus joelhos, tem um lugar que tu precisa ir para a comunhão, porque eu quero te ver lá. Então feche a porta da distração, meu irmão, vá só você e Deus nesse lugar, e lá Ele vai se revelar para você, você vai encontrar força em Deus, e você vai continuar na caminhada. Fechar a porta é desligar-se do mundo para conectar-se com o céu. Então tudo aquilo que vai te distrair, deixe do lado de fora da porta e entre só você e Deus. Amém, meus irmãos? Então buscar a Deus, né, não é buscar aplausos. Jesus fala então para os fariseus que oravam em voz alta, né, para os homens ouvir apenas. Não, Deus diz assim, eu espero que os meus discípulos façam diferente, que vocês orem no secreto, e ali eu vou encontrar vocês. Deus quer quarto, irmãos, Deus não quer plateia, Deus quer estar individualmente falando com cada um de nós, mas precisamos para isso fechar a porta do nosso quarto. E a terceira coisa que é, ora a teu Pai. Nós temos um destinatário,
Nós não oramos ao vento, nós não oramos somente para aliviar o coração, não, nós oramos ao nosso Pai. Coisa maravilhosa é orar para um Pai amoroso, um Pai que sim nos corrige, mas que na mesma proporção que nos corrige, Ele nos ama, e Ele se alegra quando nós nos aproximamos dEle. Jesus estava dizendo assim: confia no teu Pai, não leve isso só para você, não leve esse fardo sozinho, tem ajuda do Pai para você. Eu oro para o meu Pai, eu peço para o meu Pai. Teve oração que Jesus fez e o Pai disse não, e ainda bem que o Pai disse não, porque senão nós não estaríamos aqui nessa manhã. Jesus lá no Getsemane, ele disse o que? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus, como homem, estava sofrendo, ele suou gotas de sangue, e sabe o que ele via? Eu e você, no dia 18 de maio de 2025, aqui sentados, para cear com Ele, nós fechando a porta do mundo, fechando a porta da nossa casa, fechando a porta do nosso conforto, para estar aqui nesse secreto agora pela manhã, para dizer: Pai, eu te amo, obrigado pelo teu sacrifício. Hoje aqui é um quarto que Deus preparou para nós, um momento de intimidade com Ele também. E Jesus diz: Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Naquele momento de oração e de agonia, por ter intimidade com um Pai, ele entendeu que precisava passar por tudo aquilo. Agora a taça da ira de Deus, que era para nós, para nossa destruição, repousou sobre Jesus naquela cruz, e ele estava dizendo assim: eu deixo um caminho para vocês. O mundo, ele tinha um véu, os religiosos tinham um véu, mas eu rasguei de alto a baixo, e agora vocês têm ousadia pelo sangue de Jesus, para entrar na presença dele com oração, com súplica e com ação de graça. E o importante, ele nos vê, e não somente nos vê, ele nos ouve, e não somente nos ouve, ele nos responde e nos sustenta, e é por isso que nós estamos de pé aqui nessa manhã. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é porque nós temos um bom emprego, não, é puramente misericórdia, sangue de Jesus derramado na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui e dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu deixo tudo lá fora, porque eu Te amo, eu quero levantar a bandeira do Evangelho aonde eu for. Mas quem não tem intimidade com Ele, quem não ora, não sente isso na sua vida. E é isso que Ele está dizendo nessa manhã: larga tudo, rapaz, vai para o teu quarto, toma vergonha na tua cara e me busca de todo o teu coração, porque eu tenho ainda uma saída, uma solução para você. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É isso que Ele quer, meus irmãos. Mas a gente é tão corrido, que até quando a gente vai para a presença dele, a gente já sai, já quer sair, já quer responder alguma coisa, é alguma coisa que tem para fazer. Não, deixa isso aí fora, deixa isso de lado, e vai para a presença do Senhor, fecha a porta, e o teu Pai te vê, e nem sempre Ele vai nos responder como a gente quer. Só que quando a gente tem oração, a gente entende os propósitos do Senhor e aceita a vontade dEle. Muita gente bicuda, muita gente querendo desistir, muita gente chateada nos nossos dias hoje. Porque Deus não fez do jeito que eu queria, não aprendeu a ir para o quarto, estava só no raso, só orava na igreja, não tinha momento com Deus. Porque quando Deus nos diz um não, irmão, depois a gente agradece,
Depois a gente diz: Senhor, ainda bem que tu deu um não para mim. Existia uma mulher de um grande pregador, eu não me lembro agora se é o Billy Graham ou outro pregador, e ela disse assim: ainda bem que Deus não ouve todas as nossas orações, porque o esposo dela brigava muito, bebia, e ela dizia: Senhor, leva esse homem, ele só me traz problema, eu não consigo te servir direito. E um dia ele se converteu e se tornou um grande pregador. E ela disse: Senhor, ainda bem que tu não responde todas as orações, senão eu teria perdido um grande marido. Ei, o teu marido não está perdido, é porque você não vai mais para o teu quarto. A tua filha não está perdida, o teu filho não está perdido, é que você não foi mais para o teu quarto. A tua mãe não está perdida, ei, você não está perdido, é porque você não foi mais para o teu quarto. Mas nessa manhã Jesus está dizendo assim: ó, entra no quarto, fecha a tua porta, porque eu já estou vendo o teu coração aqui nessa manhã. Aleluia. A recompensa vem do Senhor, meu irmão, e nem sempre vai ser material ou vai ser pública, não tem problema, porque toda recompensa que vem do Senhor nos traz paz. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Às vezes Deus vem com paz, vem com consolo, vem com direção, vem com transformação. E o mais importante para o crente, irmão, é a presença do Senhor. Para nós, é a presença do Senhor. Você ainda almeja essa presença? Amém? Fique de pé. Às vezes a gente não vai para o quarto porque a gente não quer intimidade com Deus. Então vivemos na aparência, como fariseu, oramos somente em público, somente nas reuniões da igreja, somente nos encontros da igreja, e aquilo que o Senhor pede, às vezes a gente não vai. O doutor Moody, um grande evangelista, podemos dizer assim, ele disse assim: eu nunca orei mais que 10 minutos, mas eu também nunca fiquei mais do que 10 minutos sem orar. Então não é a quantidade, é a intenção do coração. Mas quando a gente vai num amigo, ninguém quer ficar 10 minutos, senão nem compensa a gasolina. Que cara que está. A gente fica 1, 2, 3 horas, 4 horas tranquilamente, e a gente já marca o encontro da próxima semana. É bom estar entre amigos, é bom sentar, ter uma boa conversa, e Jesus é o nosso amigo. Jesus é o nosso amigo, e é isso que Ele quer. O mesmo desejo que você tem de estar com teu amigo é o desejo que Ele quer de nós. Que a gente não tenha pressa de sair da presença dEle, que a gente não tenha pressa de falar com Ele, que a gente não vá lá para o nosso quarto já pensando na hora que tem que sair. Não, Ele quer que cada um de nós possa estar mais na presença dEle. Vamos cantar? Os irmãos vão cantar uma canção. Enquanto isso, nós possamos então fazer um exame na nossa vida, no nosso coração, na nossa consciência, e que a gente possa ver: será que faz tempo então que eu não vou para o meu secreto? Faz tempo que eu não fecho a porta? Então se eu não vou para o secreto, não fecho a porta, então Deus não está lá me vendo, ou melhor, eu não estou lá e Ele me vê. Como está a nossa vida diante de Deus? Vamos procurar melhorar na oração. É uma arma espiritual que Deus nos deu para que a gente pudesse usar em qualquer situação. Meus irmãos, estenda as mãos para cá. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Amém. Tenha uma excelente semana, vá em paz em nome de Jesus e ore sem cessar.